Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse aqui é o Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de conhecer pessoas, discutir ideias e ler livros, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Bom, esse aqui é um vídeo, espero eu que um vídeo curtinho, um pouco mais curto do que os outros, que a gente sempre faz aqui um vídeo em torno de 1 hora. Então eu espero que esse aqui seja um vídeo de seus 20 minutos, 15, 20 minutos, porque a gente vai falar de um tema bem específico. Acabou que eu acabei de gravar nosso vídeo matinal aqui, que a gente sempre grava para o Instagram, um vídeo rápido de 3 minutinhos, falando sobre literatura do confinamento. O que é isso? Literatura do confinamento é aquela literatura que explora a condição, mais do que a condição meramente psicológica, específica do personagem, do protagonista, que está ali vivendo numa condição de isolamento, seja numa prisão, seja no internato, seja numa ilha, mas principalmente o conjunto de regras novas, as novas lógicas, as novas moralidades que se estabelecem justamente numa condição de confinamento, uma condição que está isolado do mundo exterior. Então esse é basicamente o mote, o centro da ideia de literatura do confinamento. E aí, como eu gravei lá para o Instagram, e acho que ficou interessante, eu acabei tendo que encurtar muita coisa, eu disse, olha, quer saber de uma? Deixa eu gravar aqui um videozinho rápido lá para o YouTube, e a gente falando com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de calma, sobre essa ideia da literatura do confinamento. Então, se você ainda não conhece o nosso canal, esse aqui é o Prazer em Conhecer LIP. Esse é um canal que a gente explora muito as nossas reflexões literárias, nossa experiência literária, a gente trazendo comentários sobre livros, trazendo principalmente reflexões sobre os livros que lemos, Mas, claro, tem aquelas listinhas de melhores, tem aquelas tags de livros mais interessantes, livros mais chatos, livros mais difíceis, livros mais fáceis. Então tem de tudo um pouco aqui no canal. Tem umas playlists aí com Kafka, com Robert Musil, alguns livros que a gente vai falar inclusive aqui nesse vídeo de hoje. Então, mas essa é a ideia do Prazer em Conhecer LIP, é espalhar ao máximo aí o prazer pela leitura, o prazer pela literatura. Por isso que todo mundo que se agrega aqui à nossa comunidade, nós chamamos de comunidade literófila, dos amantes aí das letras. Então, se você ama os livros, se você gosta de discutir livros, se você gosta de ler livros e discutir sobre eles, pensar sobre eles, não apenas lê-los, mas principalmente absorvê-los, deixá-los sedimentar dentro de você, deixar eles fermentarem dentro de você e você criar coisas novas a partir daquelas leituras, criar reflexões novas a partir daquelas leituras. Então, talvez esse aqui seja o local certo para você. Então, se sinta muito convidado, muito convidada para estar conosco e se agregar aqui à comunidade. Não paga nada, é só apertar no botãozinho aí de inscrever e você se agrega a gente aqui e assinando as notificações, assinalando as notificações, sempre que tiver vídeo novo, você vai ser avisado. Normalmente a gente coloca os nossos vídeos lá no domingo pela manhã e aí você sempre é avisado, você vai ter aí, quem sabe, 1 horinha, meia hora, 15 minutos de algumas dicas de livro e principalmente reflexões sobre os livros, Como eu sempre digo, a ideia aqui não é elencar, enfileirar os livros, mas vivenciar cada um desses livros de maneira muito própria, de maneira muito particular e, claro, compartilhar essa experiência com vocês. Essa é a ideia aqui, tá certo? Bom, então partindo para o tema desse vídeo mesmo, essa ideia de literatura do confinamento, na verdade, eu não sei exatamente se isso existe como um gênero literário, se isso existe de fato, esse termo, literatura do confinamento. Mas eu estou tomando a liberdade de criar essas caixinhas, de criar essas classificações, até por conta das minhas próprias leituras aqui. Então, recentemente, também lá no Instagram, eu falei de literatura da intimidade, usando como exemplos alguns livros que tinha acabado de ler, como o caso de Minhas Queridas, uma coletânea de cartas da Clarice Lispector para suas duas irmãs, a Tânia e a Elisa. Então, mostrando uma Clarice totalmente assim, família, uma Clarice totalmente humana, para além daquela Clarice mítica, daquela Clarice inexpugnável dos seus textos, textos que eu adoro, que sou fã incondicional da Clarice Lispector, então já falamos de Clarice bastante aqui no canal também. Mas um exemplo desse tipo de literatura da intimidade, nessas cartas que ela escreveu para suas irmãs, para familiares. Outro exemplo é o Observador no Escritório, do Carlos Drummond de Andrade, também outro livro que eu acabei de ler ali alguns meses atrás, e justamente com passagens
do seu diário, né? Do seu diário muito íntimo, né? Reflexões ali que ele fazia no final da noite, no início do dia, então coisas muito pessoais, observações muito pessoais do que estava acontecendo ao seu redor. Então esse é um pouco dessa ideia da literatura da intimidade. Eu juntei isso dentro desse guarda-chuva que eu estou chamando de literatura da intimidade. Um outro exemplo que eu posso ter comentado de maneira mais individual, talvez não tenha colocado dentro dessa lógica de um agrupamento, é a ideia de uma literatura do movimento. Aí eu acho que a gente pode explorar isso até em outro vídeo também, que são aqueles livros que se baseiam muito, além das situações que são descritas, os lugares mudam, os lugares fazem parte, os lugares são personagens também desses livros. E não só os lugares, mas a própria transição, o próprio movimento, o próprio caminho, né, a própria trilha que se usa para chegar até esses lugares. Então essa ideia de, como a gente tem a ideia do road movie, né, aquele filme de estrada, a gente tem também alguns livros que estão muito alicerçados, estão muito centrados nessa ideia de um deslocamento, né, permanente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, está na nossa biblioteca, está pertinho aqui, vou até pegar aqui para mostrar, o On the Road, do Jack Kerouac. É claramente um livro que fala muito de deslocamento, de indo para um lado, indo para o outro, o que acontece nessas idas e vindas. Então, um tipo aqui de literatura do deslocamento. Um exemplo. Outro exemplo, talvez não está tão próximo aqui para eu pegar para... Ah, está aqui sim. Ó. Vou também aproveitar para pegar a amostra. Não está nada planejado, como eu disse, foi um vídeo meio feito em cima da hora. Acabei de gravar o vídeo do Instagram e acabei achando que tinha, vamos dizer assim, mais caldo para um vídeo aqui também para o YouTube. Então não preparei nada aqui, estou sem roteiro, estou sem água aqui, mas vou gravando aqui do jeito que dá para... acho que eu tenho mais interesse em falar sobre isso do que em de repente preparar um roteiro super trabalhado para poder falar. Então vamos falar aqui um pouco de maneira mais improvisada. Quem sabe depois a gente faz um vídeo um pouco mais estruturado. Mas outro exemplo dessa literatura do deslocamento, da literatura do movimento, é esse aqui, O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. Aqui nós temos o Holden Caulfield, né, que vive aí perambulando pelas ruas de Nova York, né, na sua busca por si mesmo, né, na sua busca por tentar encontrar um sentido para a sua vida, né, sua vida de adolescente, que estava ali naquele momento na universidade, nada fazia sentido para ele, então ele tinha que encontrar o seu próprio sentido de vida, e ele faz isso nessa viagem louca aqui por Nova York. Então é outro exemplo aqui de literatura do deslocamento. Então, eu poderia citar outro, por exemplo, literatura da solitude. Esse eu acho que não está aqui, porque esse aqui deve estar na parte de não ficção, que é lá atrás, de filosofia. Mas um livro que eu gosto muito, o livro do Jean-Jacques Rousseau, Os Devaneios do Caminhante Solitário. Então, onde ali o Rousseau descreve, né, essas caminhadas que ele faz em busca, de fato, de isolamento, mas o isolamento com esse diferencial da solitude. Né? A solitude é aquele isolamento que você mesmo escolhe estar isolado porque você quer se isolar, se afastar dos outros para se aproximar de si mesmo. Então, um pouco do que ele faz nessas caminhadas, né, nessas 10 caminhadas, que ele faz pelo campo, pelo entorno ali do local onde ele mora, e nessas caminhadas ele usa esse tempo, né, consigo mesmo para refletir. Então, seria um outro tipo, né, de literatura. Mas, por conta disso, por conta dessas caixinhas, eu acabei conectando alguns livros no que eu estou chamando aqui de literatura do confinamento, né, o que é que caracteriza essa literatura, né? Como eu disse mais no início, mas agora estruturando um pouquinho melhor. Aí a ideia do confinamento é que é o grande mote, né? Não só o isolamento físico, né? Você está afastado das pessoas, mas é olhar muito menos para o que está fora do confinamento e muito mais para o que acontece dentro do confinamento. Ou seja, não é comparar com o que está fora, o que está acontecendo para além dos muros, mas sim olhar para o que acontece dentro dos muros e principalmente o que acontece de maneira diferente dentro dos muros. Que tipo de novo conjunto de regras é necessário para se viver naquele espaço? Que tipo de que nova moralidade é necessária para sobreviver naquele espaço? É disso que nós estamos falando quando falamos de literatura do confinamento. Então não é a condição de confinamento em si. E aqui eu posso falar, por exemplo, dando um exemplo aqui, aproveitando que também está pertinho aqui,
dando um exemplo desse livro aqui, maravilhoso livro do Albert Camus, O Estrangeiro. Aqui tem uma parte onde o nosso personagem, o Meursault, né, esse personagem icônico da literatura mundial, ele está confinado, ele está numa prisão. Mas, diferente do que eu vou comentar aqui, dessa literatura do confinamento, o Meursault aqui, ele está prisioneiro, e o que nós acompanhamos desse aprisionamento dele são as reflexões internas dele, é o processo psicológico dele. É muito mais o diálogo dele consigo mesmo do que uma nova coletividade, um novo conjunto de regras coletivas, um novo conjunto de uma nova, vamos dizer assim, uma nova constituição social, vamos chamar assim, né? Essas regras que definem a interação coletiva. Então, essa constituição social é algo que passa um pouco distante aqui da reflexão que o Albert Camus, brilhantemente, faz em O Estrangeiro. Então, não é disso que tratamos quando tratamos de literatura do confinamento. Então, literatura do confinamento é aquele tipo de literatura que explora exatamente essa condição de uma nova moralidade, de um novo conjunto de regras, de um mundo dentro de mundo, de um outro mundo dentro do velho mundo. Né? O mundo das regras que nós conhecemos está lá fora. Aqui dentro vigoram novas regras. Aqui dentro a água não ferve a 100 graus Celsius, o sol não nasce no oeste e também as maçãs não caem na cabeça de físicos para descobrirem a gravidade. Ou seja, são outras regras que funcionam dentro desse espaço confinado. Então é disso que tratamos quando eu estou agrupando aqui alguns livros nessa ideia de literatura do confinamento. Então vamos, para talvez tornar isso mais claro, né, deixar essa ideia um pouco abstrata se tornar um pouco mais concreta, vamos avançar aqui para os 3 livros que eu trouxe como exemplos dessa ideia de literatura do confinamento. O primeiro deles é um autor que eu admiro demais, é um autor que já frequenta aqui o nosso espaço, nosso Prazer em Conhecer Lipe. É, inclusive, eu diria que o autor que, isoladamente, é aquele que nós mais produzimos conteúdo, que existe uma playlist específica aqui que trata desse autor e de uma das suas obras, que tem mais de 15 horas de conteúdo, aproximadamente 15 horas de conteúdo. Então, se você procurar aqui no nosso acervo, você vai ter lá na parte de playlists, uma playlist dedicada a esse autor e a sua principal obra. Eu estou falando aqui de Franz Kafka, né, o grande autor tcheco, nascido em Praga, né, o gênio de Praga, como é conhecido. O Franz Kafka, ele é frequentador assíduo aqui do nosso canal, e como eu disse, temos essa playlist que ela é dedicada à biografia do Franz Kafka, né, a biografia escrita lá pelo Gerhard George Lemaire, se não me engano, publicada em 2005. Apresentamos essa biografia, então apresentamos toda a vida do Franz Kafka, né, acho que, se não me engano, em 2 vídeos de aproximadamente 1 hora, e depois nos debruçamos aí intensamente sobre sua principal obra, O Processo, de 1925. Então ali a gente faz realmente um estudo detalhado sobre cada capítulo, sobre cada parágrafo, buscando ali os detalhes dessa grande obra da literatura mundial. Então Franz Kafka é um consagrado, e é consagrado inclusive pela sua escrita do insólito, né? É o escritor do insólito, é o escritor do bizarro. Então a gente tem no caso do Processo um acusado de um crime que ninguém sabe do que trata-se e que vai ser julgado em tribunais que acontecem em porões, né? em águas furtadas de casas. Então é uma coisa completamente esdrúxula, completamente insólita. Além disso, para ser mais extremo ainda, nós temos o clássico A Metamorfose, de 1915, onde nós temos um homem que acorda depois de sonhos intranquilos, de um sono, né, conturbado, acorda e se vê transformado num inseto monstruoso. Na verdade, como um grande, né, um comentário brilhante de um colega num clube de leitura aqui de Salvador, que estava lendo essa obra, o clube de leitura de literatura clássica da Livres Livros, se não me engano o nome dele era Rafael. Ele tem uma frase brilhante que eu sempre uso quando eu falo da metamorfose. A gente sempre diz que era um homem que acordou transformado em inseto. E o Rafael, né, até dentro do contexto da obra, né, que mostra que mostra o Gregor Samsa, né, que é o personagem principal da metamorfose,
que ele é parasitado pela família, né? Ele é um ser inferiorizado pela família e pelo trabalho. Então, na verdade, na frase do Rafael, Gregor Samsa não é um homem que acorda e se vê transformado no inseto. Gregor Samsa é um inseto social que sonhou em ser um homem e um dia acorda desse sonho e se descobre como ele realmente é, um inseto. Então, essa frase, essa construção sobre o significado da metamorfose, eu sempre gosto de citar aí o Rafael, lá do Clube de Literatura Clássica da Livres Livros. Mas fato é que, por personagens e histórias como essa, o Franz Kafka já é conhecido como um escritor de obras insólitas. Mas ele conseguiu ir ainda mais fundo numa determinada obra. Eu, obviamente, considero a sua obra mais drástica, mais extrema, né? E, evidentemente, nessa condição de extremo está a sua ampla violência. Então, é um texto muito violento. Obviamente, estou falando aqui, para quem conhece a obra do Franz Kafka, me refiro a Na Colônia Penal. Esse é um texto que foi produzido, escrito pelo Kafka em 1914, mas só foi publicado em 1919. Mas é um dos poucos textos que o Kafka publica ainda em vida, né? Seus textos mais conhecidos, mais reconhecidos, que ele publica ainda em vida em 1919. E é um texto extremamente violento, né? Eu não lembro já li outras coisas de Kafka, como eu disse, né? O Processo, a Metamorfose, o Castelo também, que é outra obra fantástica, e nenhum deles chega perto do nível de violência desse livro. Então é de fato um Kafka diferente, né? Pelo menos para mim, eu vi ali como um Kafka diferente. Claro que é um Kafka que ainda explora muito essa coisa do vilipêndio ao corpo, explora muito essa questão da desintegração da autonomia, né? Explora muito essa questão de uma entrega da liberdade total, né? Então temos aí os elementos clássicos de Kafka estão aqui também na Colônia Penal, mas levados aí a um extremo que eu não lembro, pelo menos não recordo, de ter parâmetro, né? Em outra, ter qualquer tipo de comparação ou de algo parecido no restante da obra do Kafka. Mas voltando ao aspecto que nos interessa aqui, que é o da questão do confinamento, né? Por que a gente pode incluir o Na Colônia Penal como estando dentro dessa lógica da literatura do confinamento? Porque aqui nós temos exatamente qual é a história do livro, né? Qual é a sinopse. Então, um viajante que vai para uma ilha, aí a ilha já é um elemento de confinamento, e dentro dessa ilha ele vai visitar uma colônia penal, ou seja, é um confinamento dentro de um confinamento. Ele vai para essa ilha a convite do novo comandante, né, que passa a coordenar ali a colônia penal, e ele vai com a intenção, esse comandante pede que ele vá até a ilha e conheça ali né, como é que funciona aquela colônia penal e, principalmente, o método de execução dos prisioneiros dessa colônia penal. Execução, de fato, execução de morte, pena capital. E o viajante que vem aí do continente, né, então essa contraposição entre o continente e a ilha, ela vai se tornando cada vez mais destacada, cada vez mais pronunciada ao longo do texto, porque a ilha é vista como o lugar da ordem, o lugar das regras, o lugar da estabilidade, enquanto que a ilha é vista como o polo oposto a isso. É vista como um lugar de exceção, um lugar de excepcionalidade, um lugar de situações que não acontecem, situações que são estranhas àquele cidadão que vem do continente. Então ali nós temos, ele está diante de um mundo que não é o mundo dele. É um mundo bizarro, é um mundo diferente, é um mundo inverso ao mundo da ordem, da estabilidade que ele tinha lá no continente. Então é essa a ideia que eu me refiro quando eu falo de literatura do confinamento, é esse mundo novo que é encontrado quando o nosso personagem, nosso protagonista, os olhos, né, os nossos olhos dentro da narrativa, ele se vê naquela condição de estar num mundo novo. Um mundo que ele não conhece as regras, um mundo que ele não sabe como funciona, um mundo que ele tem que aprender, né, como se mover naquele espaço, naquela geografia nova. E é exatamente o que acontece aqui com o nosso caso do viajante. Né? Ao longo da narrativa, a gente percebe que ele está se sentindo desconfortável, que ele está meio... tem alguma coisa ali que não está batendo, não está legal, né? Está tudo muito estranho ali, está tudo muito
fora do normal, fora da ordem ali. E esse estranhamento ele vai se adensando, ele vai se, né, ficando mais e mais patente para quem está lendo, né, enquanto o oficial, né, que é um discípulo do velho comandante, que foi o comandante que implantou aqueles métodos, né, que implantou, que criou aquela máquina, que é uma máquina que destrói os prisioneiros, né, ela muito mais que matar, ela sevicia, ela tortura, ela machuca, né, o prisioneiro antes de fato executar a pena capital. Então o antigo comandante criou essa máquina, o antigo comandante morreu, o novo comandante assume e o novo comandante, obviamente, ele é contrário àquela máquina, seja pelas questões humanitárias, né, porque a máquina de fato é muito violenta, seja até porque aquela máquina ela representa um resquício, né, uma presença fantasma do antigo comandante na ilha. Então ele de fato quer se ver livre daquilo. E ele usa o viajante, usa esse viajante, vamos dizer assim, esse observador neutro que vem do continente para opinar sobre aquela máquina. E obviamente o nosso viajante, né, levado aí pelo oficial, que é um discípulo ardoroso do velho comandante, que adora a máquina, né, ele tem uma verdadeira adoração por aquela máquina, ele apresenta como é um dos orgulhos, né, para o viajante, como é que a máquina funciona, como é que ela machuca, como é que ela fere o prisioneiro. Então, tudo isso vai chegar no ápice, vai chegar ali num momento crucial, onde aquele desconforto do viajante, ele finalmente consegue colocar para fora. Né? Ele bota para fora, ele condena completamente aquele método de execução, e aí chegamos ao final do romance, né? O momento de fechamento aí do texto aqui do Franz Kafka, Na Colônia Penal, de 1919. Então, é essa a ideia da literatura do confinamento. Você tem regras próprias ali, que o viajante, como um elemento externo, não conhece, que todo mundo que está ali dentro tem aquelas regras como regras naturais, o oficial, o soldado, o novo comandante, mesmo sendo o contrário, aquilo é o padrão, dentro da ilha. Então, essa ideia do mundo dentro de um mundo próprio dentro de um mundo mais amplo, que é um mundo, vamos dizer assim, normal. Então, essa é a ideia da literatura do confinamento, muito bem explorada aqui pelo Franz Kafka Na Colônia Penal. Sobre esse livro aqui, nós temos um vídeo especial. Essa foi uma leitura que me impactou bastante. E nós fizemos um vídeo especial, um Vale a Resenha, destrinchando aqui essa obra. Então, se você se interessou por conhecer um pouquinho mais sobre a obra Na Colônia Penal, eu sugiro, vou deixar linkado, obviamente, aqui na descrição, o link para esse vídeo. E também, se você é fácil você encontrá-lo aqui no acervo do vídeo. Dá uma olhadinha no acervo do vídeo, no acervo aqui do canal, que você vai encontrar esse vídeo específico Na Colônia Penal. Mas, de qualquer forma, vou deixar linkado aqui na descrição para ficar ainda mais fácil para você. Se você quiser explorar, se você quiser entrar na Colônia Penal, visitar essa ilha aqui, junto com o viajante e descobrir ter o mesmo impacto que ele teve nessa viagem. Então, esse é nosso primeiro exemplo aqui de literatura do confinamento. O segundo exemplo é um livro que eu adoro, um livro que eu já falei também aqui no canal. Foi a nossa primeira playlist, né? Primeiro ciclo dedicado a uma obra específica, né? Porque essa obra também me impactou bastante, me impactou na primeira leitura que fiz, e depois fiz uma releitura, e nessa releitura, obviamente, com mais repertório, né? Com mais cancha, com mais elementos de comparação, foi muito mais aproveitada essa segunda leitura. Então, estou falando aqui desse livrinho, pequeno livro, mas imenso em seu significado, imenso em sua carga dramática, que é O Jovem Thorles, de Robert Musil, escritor austríaco Robert Musil. Esse que foi um livro publicado em 1906, no início do século XX. Aqui temos, né, o próprio nome já está dizendo, Jovem Thorles é o nosso personagem principal, é um adolescente que está ali frequentando um internato, e nesse internato ele vai passar pelas situações mais drásticas, mais terríveis que vocês possam imaginar. Então essa é a ideia aqui do Jovem Thorles. Novamente, friso aí a ideia do isolamento, do confinamento. Então aqui temos, se no caso Na Colônia Penal do Franz Kafka, nós temos uma ilha, uma colônia penal, mas eu friso muito mais aí a questão da ilha, né, pela contraposição entre ilha e continente, que é muito explorada na obra. Mas aqui nós temos a ideia do internato, que também é uma ideia clássica, né, de confinamento. A gente pode ver isso no Ateneu, aqui do Raul Pompeia, aqui um clássico da literatura nacional.
Tem também um livro do Hermann Hesse, que é outro autor queridíssimo aqui da casa. Hermann Hesse, autor de Siddhartha, autor de Demian, né? Autor de Lobo das Steppes. E o Hermann Hesse tem também um livro chamado, se eu não me engano, Sob as Rodas, que fala também de um jovem colocado no internato e toda a dificuldade, todos os perrengues aí que ele vai passar nessa condição. Aqui nós temos então essa figura clássica do confinamento, que é o internato. Ou seja, os pais entregam seus filhos, né, para aquele internato, entendendo que ali dentro eles vão ter toda a condição, vão ser guardados, né, e cuidados da melhor forma possível. E uma vez que as portas se fecham, os meninos estão entregues ali ao inferno, né? O inferno de professores carrascos, o inferno principalmente dos alunos veteranos que exploram, que humilham, que maltratam de todo tipo, né, de toda sorte de maus tratos que eles passam nas mãos desses alunos veteranos. Então esse é o cenário em que se coloca aqui o nosso personagem, o jovem Thorles, que se vê aí se vê às voltas, né, com esses dois personagens, esses dois antagonistas, vamos dizer assim, com o Thorles, que são o Beinberg e o Heiting, né? São os dois alunos veteranos que acabam explorando aí, acabam levando o Thorles a cometer alguns atos que são contra a sua vontade, principalmente atos esses que se concentram na figura do Basine, né? Um jovem aluno também, muito franzino, muito tímido, e que é alvo das sevícias constantes dos dois, principalmente do Beinberg e do Heiting, e eles obrigam, de certa maneira, o Thorles a participar desse processo. E é justamente nesse conflito que o Thorles vivencia ali dentro é que ele busca encontrar suas próprias forças, né, sua própria identidade. Esse é um livro que fala muito dessa construção da própria identidade diante das pressões externas, diante das pressões sociais. Então, a ideia do confinamento aqui está clara, né? Da porta para a rua é o mundo dos pais, é o mundo das regras, é o mundo da boa educação. Da porta para dentro é o mundo próprio deles, é um mundo de regras do internato. E eu diria, ainda você tem uma condição ainda de mundos concêntricos, né? Que você vai ter esse mundo exterior, que uma vez fechadas as portas do internato, aquela moralidade, aquelas regras não valem ali para dentro, mas mesmo dentro do internato você pode ter ainda um núcleo ainda mais interno, que é o caso aqui do nosso livro, porque nós temos o famoso quarto vermelho, né? Aquele quarto isolado, onde só quem conhece de fato é o Beinberg e o Heiting, que levam o Thorles para essa área e também levam o Basine para ser ali violentado, né? Humilhado de todas as formas possíveis. Então, de fato, essa é a lógica da literatura do confinamento. Tudo que é regra, tudo que é norma, tudo que é estabilidade, tudo que é ordem, fica da porta para fora. Ali dentro, um outro mundo, com outras regras, com outra lógica, e aquele que adentra esse novo mundo, no caso aqui, o Thorles, que faz o papel, de certa maneira, de nós como leitores, esse estranho que chega a esse novo mundo, esse novo habitante desse novo mundo, ele precisa se adequar àquelas regras e precisa se encontrar dentro desse novo ambiente, né? Precisa encontrar seus caminhos, seus atalhos, seus processos de sobrevivência dentro desse novo ambiente. E é exatamente isso aí que faz o nosso Thorles. Então é mais um exemplo aqui de literatura do confinamento. É exatamente sobre isso que a gente está falando, sobre um mundo dentro de outro mundo, um mundo próprio, um mundo singular dentro desse mundo mais coletivo. Então a ideia, assim como a ideia da ilha aqui na colônia penal, a ideia do internato é uma ideia clássica também vinculada à literatura do confinamento. Mas talvez a ideia mais clássica vinculada à literatura do confinamento seria a ideia das prisões, né? A vida na prisão, a vida numa condição extrema de isolamento, né? Um lugar onde você está tirando pessoas que não podem conviver com pessoas. Então elas estão sendo retiradas do convívio social porque elas são deletérias desse convívio, elas são prejudiciais desse convívio, elas são ameaças a esse convívio. Então é o exemplo extremo de confinamento. Né? É um confinamento, vamos dizer assim, para o bem da sociedade. Então as prisões eu diria que talvez seja o exemplo mais clássico
de literatura, vamos dizer, o cenário mais clássico que se poderia mencionar no eventual exemplo de literatura do confinamento. E para um exemplo de uma literatura que trate de vida na prisão, novamente, temos outras opções, né? Vastas opções aí na literatura mundial. Eu poderia citar aqui Papillon, né? Que acabou virando um grande filme também, que mostra essa vida cruel dentro de uma prisão. Poderia citar o Homem da Máscara de Ferro também, que vivencia, de certa maneira, esse processo. Também o Conde de Monte Cristo também tem passagens em prisões. Então tem vários. Mas eu trouxe aqui, obviamente, o mestre. Trouxe o mestre de todos nós, o mestre de todos os escritores, o maior escritor já vivo, né? O maior escritor que já passou, que já viveu, que já passou, já nos deu o ar da graça aqui na nossa literatura mundial. Estou me referindo, obviamente, a Fyodor Dostoiévski, né? Como eu disse, para mim, pelo menos, o maior escritor de todos os tempos. É um homem que conseguiu, aí com a magia da sua literatura, explorar todos os confins da alma humana, né? Explorar tudo o que é possível imaginar, né? ou para além do que é possível imaginar que possa ocorrer dentro da alma humana, foi exposto, aí, foi apresentado nas obras de Dostoiévski. E, obviamente, ele tem uma passagem pessoal que é muito marcante do seu processo de produção literária, que é a sua passagem pela prisão, né? Dostoiévski já era um autor razoavelmente conhecido em 49, porque ele já tinha publicado anteriormente o seu primeiro romance, que é Gente Pobre, foi publicado em 1946, foi super bem recebido, elogiadíssimo. O grande crítico Bilinski, né, chamou de um novo Gogol, né? Esse é o nosso novo Gogol, referindo-se aí a Nicolau Gogol, autor de Almas Mortas, né, que nós temos aqui também na biblioteca. E foi muito bem recebido, mas no seu romance em seguida, que é o Duplo, já não teve essa receptividade. Então, altos e baixos, mas já era alguém que já frequentava ali os meios literários. Em 49, talvez com essa disposição também de participar de discussões literárias, acaba se envolvendo com um grupo de jovens ali que se reuniam, sempre coordenados aí por um desses jovens, no caso um burguês, um homem que já tinha um poder aquisitivo, né, já tinha riqueza, que era o Petachevski, e esse grupo, né, que talvez não fosse essa grande massa conspiratória, nessa máquina de revoluções que depois o governo do czar Nicolau pintou, mas fato é de que algumas figuras ali dentro tinham talvez algumas pretensões mais revolucionárias, e isso foi suficiente para que o governo russo prendesse os membros ali daquele chamado Círculo Petachevski, e entre esses estava Dostoiévski. Então esse foi condenado inicialmente à morte, inclusive, né? Tem a famosa passagem, né, que ele foi levado, de fato, depois de algum tempo na prisão, ele foi levado para o local de execução, teve a sorte de não ser do primeiro grupo, porque a execução era feita em grupos de 4, ele ficou no segundo grupo de 4. Então o primeiro grupo de 4 chegou a se perfilar no paredão, quando chega um mensageiro lá a cavalo, trazendo a mensagem do imperador, dizendo que a pena tinha sido transformada, né, comutada, né, transferida, né, de pena de morte para a pena de trabalhos forçados, seguida de serviço militar obrigatório. Então foi isso que aconteceu também com Dostoiévski. Ele foi levado à prisão de Omsk, na Sibéria, e lá ficou durante 4 anos, seguidos depois de mais 6 anos de serviço militar obrigatório. Isso foi em 49, só foi em 1959 que ele voltou aí à condição, vamos dizer assim, totalmente de homem livre. Mas esses 4 anos na prisão de Omsk certamente foram anos extremamente impactantes para Dostoiévski. Não só impactantes sob todos os pontos de vista imagináveis, né, físicos, psicológicos, né, mentais, mas também sob 2 aspectos. O aspecto religioso é sempre mencionado, porque Dostoiévski até então não tinha esse apego à religião católica, e na prisão de Omsk, o único livro permitido era a Bíblia. Então o único livro que ele teve acesso ali era a Bíblia, à exceção de uma edição meio que contrabandeada. Quando ele estava doente, ele teve acesso a uma edição de Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Então isso é contado, não sei até que ponto é lenda e até que ponto é real. Talvez esteja na biografia do nosso querido Joseph Frank, né, que eu vou tentar começar a ler, um monstro, né, de mais de 1000 páginas. Mas vamos fazer um esforço aí para
quem sabe em 2026 a gente ter devorado essa biografia obrigatória, né? Para todo fã, como eu sou um fã de Dostoiévski, é obrigatório conhecer essa biografia do Joseph Frank, né? A biografia oficial de Dostoiévski. Então, de repente, lá ele conta melhor essa história, mas o fato é de que eu tenho essa informação de que Dostoiévski, na prisão de Omsk, teve contato com a Bíblia, que teve um enorme impacto para ele, e teve contato também com Miguel de Cervantes e seu Dom Quixote, né? Para muitos também considerado o maior romance já escrito. Fato é, retomando a história, de que esse período na prisão foi muito impactante para Dostoiévski, teve um impacto enorme na sua produção literária, inclusive. Né? Ele, inclusive, se tornou mais maduro, é pontuado isso, né? Suas obras pré-siberianas, quando comparadas às obras pós-siberianas, inclusive até porque ele produziu bem mais após esse período, se vê essa condição essa qualidade, essa maturidade nas obras pós-siberianas. E entre essas obras pós-siberianas está o nosso livro, está o nosso exemplo de literatura do confinamento. Exatamente esse aqui, Recordação da Casa dos Mortos. Eu tenho aqui essa edição em inglês, né? Memoirs from the House of the Dead, mas tem muitas traduções aqui, Recordação da Casa Morta, Memória da Casa dos Mortos. Esse é um livro que temos aí o nosso Alexander Petrovic, se eu não me engano, que vai ser preso, vai ser o nosso fio condutor aqui, nosso protagonista. E é justamente essa ideia aí, a gente volta, né? Do confinamento, mas muito mais do que do confinamento, esse mundo que ele vai encontrar dentro da prisão. Ele chega nesse mundo, né, sem conhecer as regras, sem saber como pisar nesse terreno minado, e ele vai tendo que aprender isso com a prática, né? Tanto aprender de fato a sua posição no espaço físico dessa prisão, né? E temos aqui uma das cenas mais belas já escritas na literatura mundial, que é a cena da casa de banho, né? Onde você tem todo um verdadeiro balé ali na prática do banho dos prisioneiros. Então ele tem que ele está chegando ali, como é que ele se encaixa naquilo, né? Naquela dança, naquela espécie de dança dos prisioneiros ali, enquanto estão ali naquele momento de intimidade, naquele momento de certa maneira, um baixar de escudos, né? Um baixar de armas, naquele momento do banho. Mas também, principalmente, como ele, dentro daquele mundo novo, dentro daquele mundo com regras próprias, ele tem que também aprender a ler as pessoas, né? Então ele tem que saber quem é perigo, quem é um possível aliado, quem é um possível inimigo. Então a relação com Petrov, por exemplo, que é um prisioneiro extremamente violento, né? Um homem muito perigoso. Então essa condição de ameaça que o Petrov representa para ele, da mesma forma que ele tem a figura do Isaiah Fomitch, né? Que já é uma figura mais bem-humorada, já é alguém com quem ele pode compartilhar uma risada, né? Que é sempre um momento também de baixa de guarda, quando você está compartilhando uma risada com alguém. Então essa habilidade de ler as pessoas também é um elemento fundamental nessa condição de isolamento, de confinamento. Dentro daquele novo espaço, às vezes, quem era muito importante lá fora, ali dentro não é ninguém. E quem era o excluído, quem era o humilhado lá fora, dentro da prisão, é rei. Então, como eu disse, é isso que dá a lógica, essa inversão de valores, muitas vezes acontece, é isso que dá a lógica, essa ideia de literatura do confinamento. Né? Um mundo invertido, um mundo novo, um mundo singular, um mundo que não pode ser lido da mesma forma que aquele mundo que está para além das fronteiras do confinamento. Essa é a ideia aqui da literatura do confinamento. Então é isso, gente. Foi um vídeo rápido aqui, um vídeo meio quase que improvisado aqui, mas porque eu fiquei com muita vontade de falar mais coisas sobre essas 3 grandes obras do que o que eu falei rapidinho ali. Falei em 3 minutos lá no Instagram, mas aqui no YouTube, obviamente, a gente tem um pouco mais de liberdade. Já que a gente fala de confinamento, a gente aqui tem um pouco mais de liberdade para poder falar sobre o que a gente quer e poder aprofundar um pouco mais essas reflexões sobre literatura. É isso aí. Se vocês quiserem, como eu disse, já fica aqui o convite para outros vídeos como esse, né, para esse tipo de conteúdo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica o convite para você se inscrever aqui no canal, apertar o botãozinho, não paga nada, é de graça, você ajuda muito o canal e você vai ter sempre acesso aqui aos nossos vídeos, às nossas reflexões, nosso bate-papo sobre livros. Tá? Tem muitas outras coisas aqui no canal, dá uma busca aí no nosso acervo. Tem, como eu falei aqui que eu tinha vídeos sobre o Na Colônia Penal. Não podemos esquecer, temos
a nossa primeira playlist aqui do canal foi sobre Jovem Torres, apresentando o Robert Musil, seu autor, apresentando essa obra em detalhes também, né? Nós temos essa obra dividida em algumas partes, né? Que nós propomos essa divisão, não é uma divisão que está no livro, não. Mas a gente propõe uma divisão desse livro em 3 partes, está tudo explicadinho lá no vídeo especial que a gente fez, numa playlist, né? Um conjunto de vídeos sobre o Jovem Torres. A gente vai também colocar aqui linkado nesse vídeo, mas também está no nosso acervo, então dá uma busca, dá um passeio aí pelo acervo do canal e você vai encontrar certamente um vídeo para se apaixonar. É isso. Obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.